Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 2 de abril, estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: "Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis." Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos celebrando as alegrias pascais, o centro da nossa fé. Como diz o apóstolo São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. A Páscoa é o ápice e o fundamento da fé cristã. A ressurreição do Senhor morto e crucificado. Ele vive. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. E hoje, ao escutarmos esse Evangelho, nós temos a primeira consequência do encontro com o ressuscitado. O primeiro anúncio que São Mateus faz a mim e a você: alegrai-vos. Ao encontrar aquelas mulheres que vão ao sepulcro naquela manhã do primeiro dia da semana, e ao se deparar com elas, o Senhor dá essa ordem, é o imperativo: alegrai-vos. E aqui nós temos a grande reflexão para nós da alegria cristã. Muitos santos na tradição da igreja dizem que a alegria não é somente um estado de personalidade ou de ânimo, mas a alegria cristã, ela é a primeira consequência de uma fé viva, de uma fé revigorada. Alegrai-vos. Por quê? O cristão é chamado a viver a alegria não somente como uma exultação emocional, mas a alegria está centrada numa experiência de fé. Nós somos chamados a nos alegrar porque o Senhor está no meio de nós. E a presença do ressuscitado atesta que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Podemos viver muitas realidades, podemos viver situações de tribulação, de sofrimento, podemos viver situações de incerteza nessa vida, mas a fé pascal nos garante: Ele está conosco. E como diz novamente São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós nos alegramos porque Cristo ressuscitado é por nós. Por isso, nessa oitava da Páscoa, celebramos esses 8 dias como se fosse um único dia. Somos chamados a deixar que a alegria do ressuscitado nos alcance. Somos chamados a viver essa alegria com intensidade. Não, repito, uma alegria somente emocional, mas uma alegria de uma fé viva, alegria de uma fé enraizada na esperança
que não engana, na esperança que é centrada na fé da ressurreição. E é isso que é o nosso anúncio. Somos chamados a anunciar alegremente que o Senhor vive. O anúncio cristão é um anúncio que tem essa marca registrada. Não é um anúncio pesaroso, não é um anúncio desanimado, mas é um anúncio da vitória. É um anúncio que nós não estamos mais sozinhos. O Senhor está no meio de nós. E uma das consequências de uma experiência profunda com o ressuscitado é essa. É escutar, nós vamos escutar muitas vezes nos relatos do encontro do ressuscitado, essa ordem incessante do ressuscitado. Ide anunciai a toda criatura, porque aquele que faz a experiência da vida que vence a morte é chamado a contagiar, a proclamar, a manifestar a alegria da vitória da cruz. Mas, queridos, olhamos para esse Evangelho de hoje e tenhamos mesmo uma sensibilidade. Da mesma forma que nós temos a força do ressuscitado, que nos chama a nos alegrar nele, por ele e com ele, e a contagiar, a manifestar com a nossa vida a vitória da ressurreição, também temos o mundo, como aqui a figura dos sacerdotes que querem contagiar, que querem calar o nosso anúncio, que querem comprar a nossa alegria por coisas que passam. Como o evangelista São João diz, a alegria de Cristo ninguém pode nos tirar, mas se livremente nós abrimos mão da vitória, da alegria, por causa de coisas desse mundo, podemos, mesmo tendo a experiência, vendo a realidade da ressurreição, ainda continuar somente desejando as realidades ilusórias desse mundo. Aqueles soldados, eles tiveram a mesma experiência das mulheres. Eles viram o ato da ressurreição, mas se deixaram calar por causa da proposta dos sumos sacerdotes. Que eu e você hoje, nessa segunda-feira da oitava da Páscoa, possamos nos deixar contagiar com alegria e não abrir mão dela. Viver a vitória de Cristo ressuscitado até as últimas consequências. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.